Oi, gente! Nós estamos falando que a salvação está na mão do homem ou na mão do nosso Pai. Nós entendemos que se o Messias tivesse morrido por todos os indivíduos, todos sem exceção, deveriam ser salvos, porque a morte no madeiro foi o suficiente para salvar todos. Mas nós vimos nos versículos que ele veio para resgate de muitos e não de todos. Em João 15:3 fala o seguinte: ninguém tem amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Abraão, em 2 Crônicas 20, em Isaías 41:8, em Êxodo 31:11, eles são chamados de amigo de Deus. Então, Abraão, essas pessoas são chamadas de amigos, que quer dizer que o Messias se entregou pelos salvos, pelos eleitos, pelos chamados, pelos escolhidos, pelo povo do nosso Pai. Em João 10, do 11 ao 15, fala o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vindo o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as apanha e despreza as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Das minhas sou conhecido, assim como meu Pai me conhece. Também eu conheço a ele e dou a minha vida pelas ovelhas. Então eu quero frisar aqui o finalzinho, porque onde fala que Jesus é o bom pastor e ele é que vai nos guiar, ele dá a vida por nós, a vida eterna. Então, só que ele fala: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas sou conhecido. Então, o evangelho da graça, ele mostra que o Messias, ele não vai perder nenhuma ovelha que o Pai deu a ele. Todas as quais os filhos ou o Pai deu a ele, as ovelhas, vai ser salvo. São salvos pela morte no madeiro, e ele morreu para nós obtermos a vida eterna, não por merecimento, mas sim pela graça. Então, bem, não é por meritocracia, eu aceito ou não, mas sim pela graça, porque a graça, ela é irresistível quando ela atua. Quando ela está com uma pessoa, ninguém consegue não aceitar isto. Então, ela é irresistível. Em Atos 20:28 fala assim: orai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo te constituiu, para que apacentai-vos a igreja do Pai, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então nós vemos aqui o Pai, ele nos resgatou com o sangue do seu próprio filho. Em João 17:9 fala o seguinte: eu oro por eles e eu não oro pelo mundo, mas por aquele que tu me destes, porque eles são teus. Então Jesus, ele está falando que ele roga, ora, intercede por quem o Pai deu a ele, porque eles são o povo do Pai, são os salvos do Pai,
são os chamados do Pai. Agora, João 17:20 fala o seguinte: e oro não só por estes, mas por também aqueles que pela minha palavra hão de crer em mim. Então nós vemos aqui que Jesus, ele não ora por si mesmo e só pelos discípulos, mas uma visão que transcende isso, transcende o presente. Ele ora por todos os escolhidos, pelo povo do nosso Pai. E nós vimos aqui no começo que ele não ora pelo mundo. Então ele não ora por todas as pessoas, e sim pelo povo do Pai, por aquele que o Pai já sabe que vai crer, que vai buscar, que vai estar com ele na eternidade, que vai ser um salvo. E nós vamos ver agora em Atos 18:9, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, porque eu tenho um povo nessa cidade. Em Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nos justificar. Então nós vemos que a soberania do nosso Pai entregou o Messias para morrer no madeiro, para cumprir o seu plano de redenção sobre as nossas vidas. O Pai entregou Jesus pelo nosso pecado e o ressuscitou para nos salvar, que os seus servos, que é o Messias justo, justificasse a muitos. E isso também está em Isaías 53:11, que fala o seguinte: ele virá pesado do trabalho de sua alma e será satisfatório. Pelo que eu conheço o meu justo servo, justificará muitos, porque ele carregará a iniquidade deles. Então nós vemos aqui que também ele está falando de muitos, mas em Romanos fala que Deus fará o seu amor para muitos, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós vemos que nós somos pecadores e nós podemos segurar na mão do Pai, visto que Ele fez tanto por nós, mesmo ainda quando nós não podíamos, nós éramos ímpios, pecadores, nós éramos o seu inimigo. Jesus, o Messias, Ele veio morrer para salvar as nossas vidas. E o povo dele, ele nos substituiu através do madeiro. E o Pai, ele escolhe nos livrar, porque ele nos ama. Para fazer isso, ele atribuiu valor por meio da fé em Cristo. E a fé é um dom dado pelo nosso Pai. E nós não temos nenhuma dívida, porque nós fomos justificados através da fé em Cristo, pela sua morte. Nós somos reconciliados com o Pai. Quanto mais esta garantia que Ele nos deu de ter o livre acesso no coração do Pai. E Ele ressuscitou e vive para sempre. Amanhã nós falaremos mais um pouco sobre este assunto. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!